Olá, minha querida, meu querido Teresa Juro por aqui, com a segunda parte do vídeo em que eu trago as minhas percepções, meus apontamentos, os meus sentimentos, o meu transbordamento a respeito da palestra maravilhosa que eu tive a oportunidade de assistir lá no Alma Talks 2025 com a linda, maravilhosa Lúcia Helena Galvão, que falou sobre equilíbrio emocional e filosofia, com a proposta de autorregulação emocional, a proposta de autoconsciência emocional, a proposta de que coloquemos as nossas emoções ao nosso serviço e que não sejamos mais escravos das nossas próprias emoções e também do resultado do nosso transbordamento emocional nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa casa, profissionalmente, enfim. Não sei se você já passou por alguma situação de arrependimento. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer isso? Esses comportamentos impulsivos que dão tanto trabalho para serem limpos, que criam muitas vezes muros onde de fato queremos criar pontes, não é verdade? E a Lúcia, na primeira parte do vídeo, trouxe uma introdução a respeito desse tema. Convido você a assistir, caso não tenha acompanhado a primeira parte. Mas neste vídeo nós vamos, de fato, trazer, como a Lúcia trouxe uma sequência de slides, ela trouxe algumas dicas, coisas que nós devemos ficar atentos se queremos nos melhorar como seres humanos e nos autoaprimorar emocionalmente. E a primeira dica que ela trouxe, o primeiro item que temos que ficar atentos em relação a nós mesmos, ela chamou de propósito ou ideal. E ela falou que propósito é diferente de projeto. Então, às vezes, quando ela pergunta para as pessoas, qual é o seu propósito? As pessoas falam, eu quero muito fazer uma viagem de navio, eu quero muito conhecer a Europa, eu quero muito mudar para uma casa nova, um carro novo, enfim. E ela traz a diferença de que propósito não é projeto. Aquilo que a gente tem relacionado aos aspectos materiais, as coisas que a gente quer conquistar, as viagens, tipo aquela listinha de ano novo, né, que a gente faz. Esse ano eu quero isso, eu quero aquilo. Daqui a pouco vamos ter listinha de ano novo novamente. Estamos chegando no final do ano. Já comece a pensar na sua e, inclusive, sob a dica da nossa querida Lucilena Galvão, que possamos acrescentar um propósito na nossa lista de ano novo, que, aliás, não precisa esperar o ano novo, pode começar agora mesmo. Você a refletir, perceber, pensar e idealizar. Qual ser humano você quer se tornar ao longo dessa sua trajetória? Quando você for convidado a se retirar desse plano terrestre, assim como o Cortella trouxe também, qual legado você quer deixar neste planeta para os outros? Mas principalmente, a reflexão da Lucilena Galvão, ela é assim: que tipo de ser humano você será quando partir dessa terra? Quais as arestas, quais os defeitos você conseguirá ter polido? Quais as arestas você conseguirá ter arredondado dentro da sua própria personalidade, né? Qual a contribuição que eu quero trazer para o mundo pelo fato de eu ter me tornado o ser humano que eu me tornei? É uma reflexão muito profunda. E o que ela traz para nós de maneira linda é que tudo que viemos fazer aqui nesta vida, nessa oportunidade valiosíssima que nós temos de estar nesse planeta, é crescer, é nos desenvolver, é nos aperfeiçoar, e que o resto todo é alegoria, o resto todo é detalhe. E eu acredito tanto nisso, nessa evolução do ser humano como meta de vida. Ser um ser humano melhor é a minha meta de vida, crescer, e eu percebo quanto as emoções têm relação com esse crescimento como um ser humano. E a Lúcia fala uma coisa maravilhosa. Lúcia, ela já é minha íntima, viu, gente? A Lúcia. Lúcia, minha querida amiga, aquela que virá comer um bolinho de milho algum dia aqui na minha casa, ela fala que tudo que a natureza espera de nós é justamente essa construção interna de ser humano, né? Ela fala, inclusive, que ser bicho é muito fácil, né? Quando aquela pessoa fala assim, eu virei bicho. Nossa, virar bicho é fácil. Quero ver é virar ser humano.
Até porque seres humanos, será que temos sido humanos na nossa jornada, no nosso relacionamento com os outros, nas nossas interações? A natureza já construiu meteoros que voam numa velocidade inacreditável. Ela não precisa de coisas que voam em alta velocidade. Ela já construiu picos altíssimos, não precisa de prédios que sejam construídos, arranha-céus. Ela não precisa de nada disso. O que a natureza precisa é que nós cresçamos e nos desenvolvamos. Eu não sei nem se eu tô falando certo essas palavras, mas enfim, que a gente contribua com o nosso próprio crescimento, com a nossa evolução. Ela falou que tem algumas coisas que a gente deveria ter vergonha de falar, né? Como essa parte de, eu viro bicho, nossa, eu viro bicho. E as pessoas falam isso. Ela falou que não. Ela com toda a classe dela, né? Porque, gente, o jeito daquela mulher falar, ela é uma maravilhosa, né? Não deveríamos nos orgulhar de vir com essa expressão que eu viro bicho, né? Aquela história da novela antiga lá, porque quando eu me espalho, ninguém me junta, né, gente? É mais ou menos isso. Não, tá? Não é uma coisa que nós devemos nos orgulhar. Assim como uma outra epidemia que está acontecendo na nossa sociedade, que é aquela pessoa que fala, nossa, mas deu uma preguiça de pensar. Ela falou, pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém. Tá com preguiça de pensar? Não espalha, não conta. Ou seja, como às vezes nós temos orgulho de certas frases que na verdade nos deveriam trazer um despertar, uma reflexão e uma alavanca para uma transformação para essa evolução como ser humano. Então ela falou que termos clareza a respeito de quem queremos ser quando partirmos dessa terra deve ser um norteador das mudanças, das transformações que eu devo fazer na minha vida para que eu me torne esse ser humano, né? Para que eu tenha orgulho da minha trajetória, do meu autoaperfeiçoamento e que assim eu contribuo para o crescimento de toda a humanidade. Ela colocou também que é muito importante para que eu alcance esse propósito de vida, esse ideal de ser humano que eu quero me tornar, que nós tenhamos disciplina, perseverança. Ela fala uma coisa que eu amo muito, já ouvi ela falando outras vezes, mas desta vez ouvi pessoalmente para o aconchego do meu coração, que é sem pressa e sem pausa, que a gente continue a nadar, como diria a nossa sábia Dori maravilhosa. Continue a nadar, continue com disciplina, com perseverança, com determinação, com foco, sem titubear, né? Sem se deixar levar por essa maré enorme de pessoas que vão muitas vezes olhar para você e falar: mas pra que você já tá bem do jeito que você tá? Você não precisa melhorar como ser humano. Que conversa esquisita é essa? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Não cai nessa armadilha, não cai. Continua, tenha autocomprometimento com aquele ser humano lá do seu ideal que vai deixar essa terra com orgulho de si e se autoaprimore a cada dia, sem pressa e sem pausa. Outra coisa que ela fala é a respeito de fazermos, ela nos convida a praticarmos exercício de concentração, já que a nossa sociedade hoje ela é meio dispersa, né? É tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é rede social frenética, aquela liberação de dopamina conforme a gente vai lá com o nosso dedinho vendo 1000 vídeos que são curtos. Não. Vamos nos concentrar. E o quanto é difícil para você se concentrar. Aliás, tá prestando atenção no que eu tô falando? Tá prestando atenção? Volta pra cá e concentra, porque quem falou não fui eu. Foi Lúcia Helena Galvão, a maga de tudo isso, de toda a filosofia brasileira linda, querida. Ela fala também a respeito da nossa presença, o quanto nós estamos presentes no momento presente. O que nós fazemos para começar bem o nosso dia? Será que temos alguma prática para começar bem o nosso dia? Ou a gente não percebe? O que a gente está fazendo? Como que tem começado? Seu dia já começa atrasado, atribulado, e você aperta o soneca e pula da cama, você arruma a sua cama ou você não arruma a sua cama? Conta para mim e para Lúcia aqui no dia do café
com um bolo de milho. Ela fala a respeito de nos observarmos sobre os nossos hábitos de crítica, foco mórbido, que é aquilo que a gente fica olhando para aquela coisa ruim e conta de novo aquela história horrorosa que a gente viu, ouviu falar. Ela falou pra gente parar, né? Tanto de criticar os outros, quanto da gente focar naquilo que é ruim. Por exemplo, você soube de um acidente, uma notícia trágica, uma coisa horrorosa que aconteceu? Não vamos espalhar, né? Não vamos espalhar, né? Vamos procurar mudar, porque sem perceber, às vezes a gente está levando para frente medo, insegurança, e as pessoas podem pensar, mas eu quero, é importante o outro ficar sabendo, tá? É importante, será que aquilo vai realmente levar um sentimento bom? Será que aquela informação é útil, é necessária para aquela pessoa, ou será que só vai contribuir para uma emoção negativa dentro do coração dela? Lúcia também, minha querida amiga, chama atenção para o nosso hábito de nos queixar, de reclamar, de lamuriar, de ficar naquela vitimização e nos aconselha a cortarmos esse mal da nossa vida e também não incentivarmos que as outras pessoas fiquem se vitimizando para nós. Ela traz várias dicas a respeito de limpeza, organização, a respeito do que eu me alimento, das notícias, das conversas, dos livros, das músicas, aquilo que alimenta a minha mente, não só aquilo que alimenta o meu corpo. E ela traz uma dica preciosa, maravilhosa, nos convida a pensar 3 vezes ao dia. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui que eu estou fazendo nesse momento, ele me agrega valor? Ele me leva na direção daquele ser humano ideal que eu quero me tornar? Ou será que eu só estou aqui perdendo meu tempo, fazendo uma coisa inútil? Porque ela traz uma frase maravilhosa, que quem perde tempo, perde vida. E aí, olhando dessa forma, dá uma vontade de não perder mais tempo e fazer valer, e essa é a verdade, né? Tem uma frase maravilhosa, filosófica também, um termo chamado memento mori, se eu não me engano é assim que se fala. O memento mori é justamente o fato da gente ter essa consciência de que somos mortais. Somos mortais, vamos morrer. Desculpa, eu não queria te dar essa notícia, mas embora o nosso espírito seja eterno, nós como corpos materiais somos perecíveis. Então, por que, né? Voltando naquela frase que o Rossandro trouxe, vivemos muitas vezes como se não fôssemos morrer e na hora de morrer é como se não tivéssemos vivido, porque justamente não estamos aproveitando o nosso tempo aqui na Terra. Então, que possamos ter essa reflexão conforme o conselho de Lúcia querida, 3 vezes ao dia, parar para analisar. Por que eu estou fazendo isso? Faz sentido isso? Isso me leva a que eu me torne um ser humano melhor, que é de fato o que nós viemos fazer nessa encarnação? Coloca o relógio para despertar 3 vezes ao dia e se questione, mude. Lembra aquela frase do Chico que eu também falei que o Cortella trouxe? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora a fazer um novo fim a partir dessa reflexão poderosíssima que Lúcia, minha querida amiga, trouxe para nós nessa palestra. Que mais que ela falou? Ela trouxe uma coisa maravilhosa, que muitos de nós muitas vezes sentimos dores, angústia, tristeza, inquietação, ansiedade, vários sentimentos nocivos, mas que não pertencem a nós. É verdade, nós estamos imersos em 8 bilhões de pessoas nesse planeta maravilhoso, generoso, que nos abriga, nos dá oportunidade de aprendizado e crescimento, porém ainda um planeta em que a psicosfera emocional, os pensamentos, os sentimentos das pessoas, na sua grande maioria, não tem uma qualidade muito boa, né, gente? Ainda estamos em muita dor. E às vezes essas emoções elas nos encontram. Isso também tem a ver com o que eu vi naquela outra palestra do Instituto HeartMath, que fala a respeito do campo eletromagnético do nosso coração e o próprio campo eletromagnético do planeta Terra. E essa troca que acontece de informação entre o meu campo eletromagnético e o seu campo eletromagnético, em que inclusive os sentimentos eles transitam entre os nossos campos eletromagnéticos dos nossos corações,
que segundo o Instituto HearthMath, ele tem mais ou menos 1 metro de diâmetro, para frente, para trás, para cima, para baixo, ao nosso redor. Então existe essa troca de informações e de sentimentos, e às vezes eu sinto alguma coisa lá, meu coração capta através do campo eletromagnético de uma outra pessoa, só que eu, sem perceber que aquela dor não é minha, eu acredito que é minha. E aí eu começo a falar, nossa, tô me sentindo tão triste, não sei por quê. Só que a gente fica vasculhando na nossa mente, tentando encontrar por que eu tô tão triste, por que eu tô tão ansiosa, por que eu tô tão inquieta, por que eu tô tão irritada. Só que o que acontece? O nosso problema é que nessa hora a gente encontra um motivo. Já sei, eu tô assim porque fulano de tal me falou aquilo há 1 mês, é isso, me deixou irritada. E aí, quando a gente racionaliza, a gente justifica essa dor, a gente pega ela para nós. Então, muito das dores que a gente sente são as dores da humanidade, que a Lucilena fala com muita sabedoria e com um comprometimento muito grande de diminuir a dor da humanidade, e que nós podemos e devemos fazer isso através do nosso próprio autoaprimoramento. Quando eu me aprimoro, quando eu me desenvolvo, quando eu me torno um ser humano melhor, eu posso contribuir com maior consciência, com maior efetividade para diminuir a dor da humanidade. E esse deveria ser o meu maior, o seu maior, conforme a minha querida amiga Lúcia traz para nós, nosso maior comprometimento com a vida. Que possamos nos tornar os seres humanos mais evoluídos, mais fraternos, mais amorosos, mais virtuosos a partir do equilíbrio do nosso próprio emocional e assim agindo com maior consciência no mundo. Foi isso, meus queridos, minhas queridas. Estou com muita alegria no meu coração em trazer todo esse banquete que recebi nesse evento maravilhoso, Alma Talks. Não vejo a hora de ter a 2026 e estar lá novamente, ver tudo que vai acontecer, sentir, ver, me emocionar e quem sabe trazer aqui para vocês. Muito obrigada se você acompanhou até aqui. Se você não viu algum outro vídeo com tudo que eu pude trazer a respeito dos palestrantes, vão ficar disponíveis os links aqui. Espero que você tenha gostado e quem sabe eu volto aqui para trazer outros aprendizados, comentários, percepções a respeito dessa forma maluca em que eu enxergo a vida, o mundo e que talvez contribua com você na sua trajetória. Lembrando a frase maravilhosa do avô de Rossandro Klinzen, minha pessoa preferida de Campina Grande: quem não vive para servir não serve para viver. Então, que esse vídeo, de alguma forma, tenha utilidade e serventia para você. Obrigada, até a próxima e tchau!